urgência. Bom dia, senhores vereadores. Conforme combinado e as necessidades de aprovações, deliberações de projetos em solicitações do bom andamento do município de Porto União, declaro aberto a 9ª sessão extraordinária do ano 2019. Agradecendo a todos, lembrando a toda a população que é sem ônus para a municipalidade e de que nós estamos aqui fazendo o melhor para que a gente possa dar conforto e um bom andamento aos trabalhos do município de Porto União. Não havendo atas para discussão e votação, passamos ao pequeno expediente pela ordem escrito, vereador Neylor Graboski. Bom dia, né? Bom dia, senhoras e senhores, senhores vereadores, nosso público hoje presente, os internautas. Peço a palavra, senhor presidente, só para, antes de tudo, agradecer uma moção que foi feita pelo deputado Fernando Kreling, um menino de primeiro mandato, uma pessoa boa que tem acompanhado a gente, que, por mais que não teve uma votação muito pequena, sem expressão aqui no nosso município, mas se comoveu e se incomodou com a questão do IGP aqui do nosso Santa Catarina e fez uma moção muito bem elaborada, com informações sobre o concurso de 01/2017, indicando as vagas, os aprovados para peritos técnicos criminais e requerendo ao nosso governador Carlos Moisés que faça a nomeação de um perito para o município de Porto União e que realmente olhe e se preocupe um pouquinho mais com a nossa população. Ele cita nessa moção aqui, né, os agravantes, os acontecidos aqui no nosso município. Então, eu quero deixar aqui o meu muito obrigado, em nome da nossa Câmara aqui, dos munícipes de Porto União, pela preocupação desse jovem deputado do MDB em sanar alguns problemas gravíssimos que vêm acontecendo aqui no nosso município, né? Que, no caso, não é só isso, né? A cada dia a gente perde mais coisas aqui no nosso município, referência, junta comercial, INSS, e a gente está ficando para trás. Então, agradeço, em meu nome, principalmente, e demais colegas, a atitude desse jovem deputado que tem o meu respeito. Muito obrigado, senhor. Era isso. Terminado o pequeno expediente, inscrito para o grande expediente, vereador Cristian Janor Martins, pelo prazo regimental de 15 minutos. Se me permite, vereador Cristian, só um complemento das palavras do vereador Neylor Graboski, conforme tínhamos combinado sobre a questão de Florianópolis, de que eu tive em contato com o diretor adjunto, o seu Júlio, e com o diretor de IGP, o Giovanni, de que realmente eles estavam falando que todo o concurso está homologado e de que estariam pleiteando junto ao governo do Estado para que fizessem, até o final do ano, a regularização do município de Porto União. Isso valendo para a comarca de Porto União, para a comarca Porto União, no caso que envolve Irineópolis e Matos Costa. E dizer também, deixar salientado, Neylor, que o deputado Maurício Kudlar, que também estava fazendo as articulações e, como líder do governo, não colocou naturalmente no papel, né? Mas dizer, parabenizar a Vossa Excelência, e quando tiver matéria importante dos municípios da segurança pública, que a gente possa ser, se precisar, assinatura de todos os vereadores, podemos estar encaminhando. Muito obrigado. Passamos ao grande expediente. Bom dia, nobre presidente, nobre mesa diretora, vereadores, público aqui presente, imprensa e os amigos que nos acompanham pela TV Câmara. Bom, senhor presidente, o assunto que me traz aqui o objeto dessa sessão extraordinária, que é esse projeto de lei que encaminhado pelo Poder Executivo. Há pouco foi conversado aí com o prefeito municipal com relação ao nosso STAR, que, sem sombra de dúvidas, é necessário, já está atrasado, foi prejudicado em função de ações judiciais
com relação ao edital, enfim, traz prejuízos ao comércio. Porto União está sofrendo muito com isso, mas nós temos que ter aqui muita coerência, muita responsabilidade, no momento em que nós possamos aprovar a lei que está tramitando nessa casa. Tudo se originou em função de uma ação civil pública impetrada por um advogado de Joinville, e está fazendo isso em vários municípios de Santa Catarina, porque realmente a cobrança, aquela taxa de regularização, ela é ilegal perante o CTB, e isso vai acarretar em inúmeras ações e pode trazer sanção e penalidade à municipalidade. Lá na frente, talvez, possa trazer prejuízos que onerem os cofres públicos. Mas, com relação ao Ministério Público, eu vou ler aqui a decisão, aqui, as informações encaminhadas pelo doutor Tiago, referente a esse procedimento. Então, do MP, trata-se de ação popular, com pedido de tutela de urgência liminar, ajuizada por André de Souza Mafra, em desfavor do município de Porto União e da empresa Sermog, que tinha o último contrato. Isso porque, em síntese, o município de Porto União, por meio da Lei Municipal 3.176, instituiu o sistema de estacionamento rotativo pago, adotando a execução indireta ao serviço público sob regime de concessão para exploração econômica pela iniciativa privada. Para tanto, a empresa Sermog foi contratada por meio da concorrência pública número 2/2013, processo licitatório 69/2013. Alega o requerente, em síntese, que o decreto autoriza empregados da empresa particular, agentes de fiscalização, a emitirem aviso de regularidade para os condutores dos veículos estacionados regularmente, possibilitando a regularização da situação em um prazo fixado por meio do pagamento da tarifa de regulamentação. Contudo, segundo entende, isso contraria o Código Transbrasileiro por permitir que o pagamento da tarifa impeça a aplicação da multa de R$ 195,23. Ademais, o valor da tarifa de regularização acaba revertido à empresa privada, como forma de remuneração. A antecipação da tutela foi deferida pelo juízo. Então, já foi indeferida em primeira instância, pedido de liminar. Juntou-se a decisão proferida no agravo de instrumento, que negou a antecipação da tutela. Então, foi mais uma instância de julgamento que também foi negada. A empresa Sermog contestou as folhas 265 e 271, mas o município de Porto União deixou o prazo decorrer sem qualquer manifestação. O autor impugnou a contestação e juntou documentos. O recurso interposto pelo autor foi desprovido pelo Tribunal de Justiça. Posteriormente, o autor informou que o atual edital de licitação, que é esse que estava em fase de tramitação, passou a ser concorrência pública, número 1, 2019, processo 06, 2019, lançado 3 vezes, contendo as mesmas ilegalidades, que nós estamos acompanhando aí no decorrer do ano. Posteriormente, vieram os autos ao Ministério Público para manifestação. É o relatório do promotor. Inicialmente, registra-se que o Ministério Público acompanhará o presente feito em decorrência de expressão prevista legal no artigo 6º, parágrafo 4º da Lei 4.717/65. Ademais, constata-se que o contrato com a empresa requerida Sermog foi extinto em 18/11/2018, sendo lançada a concorrência pública número 01/2019, processo 06/2019, conforme a informação do autor das folhas 418. Extraoficialmente, verificamos que o município de Porto União já formalizou o contrato com uma outra empresa para a prestação dos serviços de estacionamento rotativo à cidade e, aparentemente, seguiu os mesmos parâmetros questionados nessa ação, que é o que nós estávamos aí, daqui a pouco, discutindo com o prefeito. Diante do exposto, e antes de qualquer outra providência, o Ministério Público manifesta-se a requerer a intimação do município de Porto União para que apresente informações sobre a conclusão da concorrência pública 01/2019, apresentando o contrato e os demais documentos relacionados à remuneração do contratado e ao pagamento da taxa de regularização.
com a juntada das informações do município de Porto União, pugna-se, dizer logo, pela intimação do autor, oportunizando a regularização do polo passivo. Então, não vejo nada de forma arbitrária por parte do MP, que é um procedimento natural em função de uma ação. Essa lei que ora tramita aqui, explicada aí pelo prefeito, eu, no meu ponto de vista, sou contrário a essa forma, porque quem vai pagar, quem vai ser penalizado é o munícipe, é o motorista, é o condutor. Embora se faça conversações com a empresa que vai assumir, conversa, na hora de cumprir, vale-se a lei. Nós vamos estar aprovando uma lei que vai ser maior, vai ser a carta magna do STAR. Não adianta o dono da empresa vir dizer que vai fazer de uma forma, que vai amenizar, que vai passar a mão na cabeça, que vai ver que o carro está estacionado e não chama a polícia, mas está na lei. Se chamar, vai ser uma fábrica de multas. Então, eu imagino que, realmente, essa matéria deva ser votada posteriormente em sessão ordinária, com todos os pares aqui presentes, e que se dê publicidade ao fato. Se dê publicidade. Porque eu ontem conversei em razão da forma como se veio, que era para ser aprovada hoje, conversei com várias pessoas de vários segmentos da sociedade, CDL, empresas, comércio, e todo mundo ficou contra, embora estão sofrendo com a falta do STAR. Então, o vereador Luiz Alberto Pasqualin sugeriu uma audiência pública, que seria a forma mais coerente de discutir com a sociedade. Fui ao MP ontem, o doutor Tiago está de férias, então a coisa veio muito atropelada. Depois, lá na frente, não tem volta. Não tem volta. Então, tem que ter uma coerência. E outra, o prefeito falou do empresário que eu fiz isso ontem, eu assumo, que eu não tenho compromisso com ninguém. Eu falei com várias pessoas, eu mandei, eu pedi informações porque eu vim aqui pelo voto popular. Então, eu tenho direito de consultar a minha base. E vou dar publicidade hoje a toda a imprensa local sobre essa lei. Porque essa lei tem que ser transparente. E aí vou exorar o meu voto, que até agora será contra. Então, seria isso, senhor presidente. Bom dia a todos. E gostaria de encaminhar um ofício ao Grupo Verde Vale de Comunicação, que está completando mais um ano de existência, a Verde Vale FM, uma emissora importante da nossa região, das nossas duas cidades, pelo brilhante trabalho que fazem, que leva as informações até os munícipes da região do Planalto Norte e Sul do Paraná. As solicitações do vereador Cristian estão em discussão, estão em votação. Os vereadores concordam, permaneçam com o seu encontro, foi aprovado e dá o trâmite à Secretaria da Casa. Eu gostaria, tendo em vista a colaboração de todos os senhores vereadores, para a abertura, a palavra ainda, se for da vontade de cada um. Vereador Fernando. Vereador Hélio, Neylor, não. Gildo, não. Jacir. Vereador Paulo. Terminado o grande expediente, passamos à matéria da ordem do dia. Peço ao primeiro secretário que faça a leitura da matéria. Senhor presidente, antes da matéria da ordem do dia, eu só queria dar ciência, é do conhecimento de todos, mas se tornar público, que estamos encaminhando ao prefeito municipal, para conhecimento dele, a Lei 4.594, 9 de julho de 2019, promulgada pelo Legislativo Municipal com a seguinte súmula: proíbe o manuseio, utilização e queima e soltura de fogos, de estampidos de artifício, assim como qualquer artefatos pirotécnicos de efeito sonoro ou ruidoso no âmbito municipal de Porto União e da outras providências. Deixar bem claro que o prefeito não sancionou a presente lei, né? Veio para esta casa e quem sancionou foi o vice-presidente, por determinação que diz o regimento interno e lei orgânica do município. Então, só para dar ciência que esse projeto foi sancionado pela Câmara através do vice-presidente Sandro Luciano Kalikowski. O requerimento para discussão e votação, o requerimento 23,
oriundo do Executivo Municipal, com a súmula. Altera a Lei Municipal 3176, de 7 de junho de 2006, que disciplina áreas de estacionamento rotativo, com redação dada pelas leis municipais 4.219, de 12 de fevereiro de 2014, Lei 4.375, de 2 de dezembro de 2015, Lei número 4.546, de 20 de julho de 2018, da outras providências. O requerimento está para discussão e votação. Requerimento 23 de 2019, que seja concedido na forma regimental regime de urgência simples ao projeto de lei 020 de 2019, oriundo do Poder Executivo, com a súmula, já lida pelo primeiro secretário. Encontra-se em discussão o requerimento de urgência. Com a palavra, vereador Neylor Graboski. Senhor presidente, só para me manifestar quanto a esse requerimento, até como presidenta da Comissão de Constituição e Justiça, que realmente está difícil julgar, né, esse processo, essa nova lei, devido aos acontecidos, né, a falta de informação também, eu conto muito, porque como é que você vai formular uma lei sem que realmente esteja uma outra lei que regulamente, porque ela está em trânsito ainda, não há nada julgado, não há uma jurisprudência legal ainda, e eu acho que há de ter tempo um pouquinho para a gente sentar e conversar, porque a população não pode ser penalizada, né? E a gente também aqui não quer fazer nada errado que vá acarretar em consequências diferentes ou ao munícipe, né? Então, já quero deixar que eu sou contra o requerimento de urgência. Há que ter um pouquinho mais de tempo para a gente julgar esse processo. Obrigado. Continua a discussão. Senhor presidente, nobres pares, eu também eu assinei até a proposição do regime de urgência, mas eu gostaria de manifestar para que fosse retirado esse processo de regime de urgência ou derrubado, para que possamos discutir e que seja encaminhado com um pouco mais de conversa, elaboração, discussão para a próxima sessão. Continua a discussão. Senhor presidente, a questão de discussão do requerimento e o regime de urgência simples, a gente tem que respeitar o pensamento de cada vereador nesta casa, cada um age de uma forma. Porém, diante do que foi dito no gabinete do presidente, e ninguém discordou do requerimento perante o que estávamos debatendo, então, nós temos que ter uma discussão própria, né? E posso dizer até, não vou dizer um compromisso correto, mas se nós discutimos lá dentro, a minha opinião é essa. Agora, a questão de votar o requerimento ou não votar, a urgência do requerimento, nada impede de, lá na frente, o projeto ser discutido de forma diferente. Certo? O requerimento é uma forma de você acelerar a análise do mesmo, né? Então, como foi dito lá, que na próxima sessão de terça-feira, inclusive, vai ser assinado um aditivo com a empresa, né, dizendo o futuro desse projeto, né? Vai ser assinado esse aditivo. Então, eu vejo assim, vereador, não nada contra, o meu pensamento continua da mesma forma com a audiência pública, independentemente disso. Agora, a questão do projeto, como diz o vereador Christian, até a terça-feira eu vou ver como é que eu vou agir, como é que eu vou votar, como é que cada um vereador vai votar. Então, eu permaneço o que foi dito no gabinete do presidente para que seja votado o requerimento de urgência, porém, o projeto vai ser votado, o projeto em si pode ser votado, né, na próxima terça-feira. Aqui hoje está com o parecer favorável das comissões de Constituição, Justiça e Redação Final, né, e vai para a próxima sessão para a votação, conforme foi discutido. Esse é o meu pensamento. Continua a discussão. Só, senhor presidente, é que está em pauta, né, a discussão e votação única hoje. É claro, senhor presidente, eu não sei quanto à legalidade, mas se for para terça-feira, como nós conversamos, tudo bem. Mas então ele não vai ser votado hoje. Não, então tudo bem. Conforme a votação do requerimento de urgência. Exatamente. Se não derrubar o requerimento, ele tem que... Se ele for aprovado o requerimento de urgência, estarei dando continuidade à votação. Se for aprovado hoje, ele vai ser votado hoje. Eu sigo... Não, mas não o projeto.
Sigo a orientação dos meus pares do MDB. 2 votos contrários ao requerimento. Da mesma forma, faço voto contra. Não assinei o requerimento e voto com a minha bancada, contra. Lembrando a todos que ainda continua em discussão o referido requerimento. Ninguém mais Não, querendo discutir? Senhor presidente, questão de ordem. Senhor presidente, eu acho assim, nós somos maduros demais, nós temos que estar preparados para a discussão das coisas, certo? Como eu disse, respeito como um vai votar. Então, senhor presidente, vamos fazer o seguinte, vamos deixar esse requerimento para a votação na terça-feira. Tira da urgência agora e ele adentra na próxima sessão com o requerimento de urgência, pode ser votado dessa forma, e como pode ser votado na terça também o projeto. Nada vai impedir, se era para votar hoje não vai, então retira o regime de urgência e apresenta novamente na terça-feira. Faça uma reunião extraordinária antes, aprova, e se posteriormente aprova o projeto, se assim for o pensamento de todos. Gostaria de lembrar só, vereador Hélio, que está discussão o requerimento. A questão da discussão da pauta da reunião cabe ao presidente. Eu estarei colocando em votação. Porque senão nós vamos estar começando empurrando as coisas, colocando, já foi discutido, foi feito um acordo lá no gabinete da presidência, e realmente, isso é para que sirva para todos, gente, que não é só um lado que tenha razão. Nós temos que ter, aqui são 11 cabeças pensantes, nós podemos estar, nós poderíamos estar, e podemos agora, conforme a votação do requerimento de urgência, né, estar cometendo um equívoco muito grande. E ainda então, eu gostaria, como os senhores foram testemunhas, esse projeto de lei aqui envolve, porque já tem Ministério Público, já tem Poder Executivo envolvido, como tem a empresa ganhadora da licitação e assim por diante. Que entre em contato com a empresa hoje, a secretaria ainda, e abra para que segunda-feira ele esteja em Porto União e venha aqui apresentar os seus motivos a todos os vereadores, junto com o nosso departamento jurídico, que nós tenhamos a nossa opinião do Poder Legislativo. Então, deixar à vontade, deixar aqui, se os vereadores quiserem corroborar com isso, eu posso liberar em plenário, senão posso estar fazendo do próprio gabinete a solicitação da presença do proprietário da empresa aqui. Por que o proprietário da empresa vir aqui a Porto União e não vir aqui no Poder Legislativo? Claro que ele não sabia do trâmite disso ainda, né, vereador Paulo? Mas, a partir do momento que nós estamos aqui, as comissões podem fazer isso. Certo? Então, eu quero dizer também que nós estamos fazendo e cumprindo regimentalmente o que está na matéria, na pauta da reunião da 9ª sessão extraordinária. Então, não havendo mais vereador... Não, senhor presidente, questão de ordem. Senhor presidente, o requerimento ele está na pauta da sessão hoje, não resta a menor dúvida. Agora, ele pode ser protelado para a próxima sessão? Vereador, eu não posso, porque é o seguinte, depende da votação do requerimento de urgência para dar sequência na sessão ou encerrar a sessão. Isso que vai ser o diferencial. Vossa Excelência é experiente para isso. Mas eu justamente o que eu estou fazendo. Não faz diferença nenhuma se votar agora ou votar na terça. Então tá. Eu estarei colocando em votação o requerimento já lido pelo primeiro secretário. Está em votação o requerimento que dará condições de ser aprovado já, posteriormente, o estacionamento rotativo, a nova lei aqui no município de Porto União. Os vereadores que não... O requerimento de urgência. Mas o projeto hoje não, né? O requerimento de urgência. Depois, como que eu vou prever, vereador, sem votar o requerimento de urgência, o que eu vou fazer com o processo? Está em discussão o requerimento de urgência. Os vereadores que concordam permaneçam como se encontram. Por favor, senhor presidente. Não sei que... O senhor tem que ouvir o plenário, senhor presidente. Não pode. Mas já está discutido, vereador Luiz Alberto. Vamos manter, continuar o debate. Todos são... O projeto, o que nós combinamos no seu gabinete? O projeto está em votação o requerimento de urgência. Os vereadores que concordam permaneçam como se encontram. Com os votos contrários do vereador Christian, do vereador Neylor, vereador Hélio, vereador Fernando Moreira, com os votos favoráveis ao requerimento de urgência do vereador Paulo, vereador Gil, do vereador Jacir, vereador Luiz Alberto Pasqualin, eu, como presidente, tenho que decidir, 4-4. Eu derrubo o requerimento de urgência do referido projeto do estacionamento rotativo para ser justo
com a população, dar vários debates e nós estaremos cuidando da sociedade. Nós não podemos estar autorizando, numa época de crise disso, de estar deixando a população à mercê e nós só taxarmos impostos e multas e dando condições que o ônus só para o contribuinte. Tendo em vista que foi derrubado o requerimento de urgência, encontra-se encerrada a 9ª sessão extraordinária do ano 2019. Até a próxima oportunidade.